Bom dia. O que está havendo com o mundo? A cada dia mais a humanidade está se mostrando fria, sem afeição, sem ternura, sem nenhuma consideração pela vida do seu próximo. Somente este ano já tivemos 3 grandes tragédias: Brumadinho, Ninho do Urubu e o mais recente, Suzano. Uma tragédia maior que a outra, uma mais dolorida que a outra. E tudo isso somente em nosso país. Agora junte os números que já passam de 400 mortos com as grandes tragédias e os assassinatos diários que ocorrem em todos os lugares do Brasil. E isso sem contar as mortes por doença em hospitais que não possuem atendimento, acidentes de trânsito causados por pessoas negligentes e desordeiras. Mas o que está acontecendo? Quando tudo isso vai parar? Porque as mortes não param. Será que é o fim do mundo? Que depois de tantas previsões erradas, por fim, o fim do mundo chegou? Seria tudo isso uma nova ideologia sendo criada silenciosamente e que ninguém está percebendo? Será que a culpa é do governo que incentiva o ódio ou o videogame que induz o jogador a cometer tamanhas atrocidades? Não é nada disso. Ouçam o que Jesus há mais de 2000 anos predisse em um dos seus sermões, tendo este sido considerado o sermão escatológico de Cristo. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 12 diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Iniquidade, ou seja, pecado. Este é o nome do culpado por toda essa tragédia. Após a queda do homem no jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E este pecado, desde então, tem causado um tremendo estrago em todo canto desta terra, assim como nas pessoas. No tempo do fim, Jesus disse: "O amor de muitos esfriará." E de fato, ele já se esfriou. Ninguém pode ver um bêbado na rua caindo pelos cantos que, ao invés de ajudá-lo a chegar em casa ou pelo menos colocá-lo em um lugar seguro, ao invés disso, a primeira atitude do chamado cidadão de bem é de pegar seu celular e começar a filmar, para que depois edite o vídeo e põe uma música ou uma sonoplastia qualquer para fazer chacota com o vício do homem. Dia 11 de fevereiro, um helicóptero tenta um pouso forçado. No entanto, por conta de um caminhão que estava passando, o helicóptero não só deixa de concluir o pouso, como também se choca com o caminhão. Uma tragédia que envolveu um grande repórter que veio a óbito, assim como seu piloto. Homens se colocam em volta do caminhão, ligam seus celulares e começam a filmar, ao invés de ajudar da maneira que pudessem. O ser humano está insensível ao seu próprio pecado. Ele não consegue discernir entre o justo e o injusto. Pelo contrário, vivemos em um país que o justo é condenado e o injusto deve ficar livre. O que mata está certo e o errado agora se tornou o que quer a vida. Esse é o poder do pecado. Esta é a força que este câncer tem e nada nem ninguém dentre a humanidade tem poder para pará-lo ou ao menos refreá-lo. Mas eu conheço um que é poderoso e que foi à cruz e lá venceu a morte e tudo mais que causa a morte: Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Este é o Senhor de todo o universo, o Cordeiro imaculado de Deus, que veio a este mundo para dar a todo aquele que nele crê uma vida eterna, onde Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que o Senhor nosso Deus lhe abençoe, que a imensa misericórdia e graça dele estejam sobre a sua vida, que você se submeta a ele e ande nos caminhos dele, pois enquanto há vida, há esperança.